Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e os versos 27 e 28. O texto que nós vamos ler nessa noite é o texto que o eterno Deus nos deu nesta noite. O Senhor Deus me deu esse texto, primeiro a mim, de maneira devocional, e eu tenho uma leitura da Bíblia que não é uma leitura para trazer para cá, não é uma leitura para pregar, é uma leitura para a minha vida. Mas essa leitura às vezes me toca de tal forma, e é o caso dessa passagem, desses versos de maneira especial. Então eu às vezes sou movido a trazer para cá e compartilhar com os irmãos. Nas minhas leituras eu passei recentemente por esse livro aqui do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, e me deparei com essa passagem, me deparei de maneira específica com esses versos 27 e 28. Vamos à leitura deles então. Diz a Bíblia assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, não sei quem é que já teve a experiência de morar fora de casa, na infância ou no início da adolescência, e lidar com uma experiência ruim de morar fora de casa. Eu tive essa experiência ali por volta dos 13 anos. Eu saí de casa para estudar, e que tempo difícil, tempo de angústias. O reflexo principal desse período, o símbolo principal desse período para mim foi uma ocasião. Eu ficava um tempo naquele lugar, e aí, 15 dias, no final de semana, eu voltava para casa. Eu ficava tão angustiado para voltar para casa, que num desses 15 dias eu perdi o carro no qual eu voltaria para casa. E ao perder o carro, então, eu voltei para a fazenda onde eu morava, povoado ali, a fazenda era boa distância. Voltei à noite, rasgando aquele escuro, e, meu Deus, eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir para casa. Quando eu cheguei na fazenda, eu não quis entrar, porque eu sabia que se eu entrasse, eles não deixariam ir à frente do projeto que estava comigo. Eu fui para debaixo de uma carroça, deitei no gramado, passei a noite ali, dormia um pouquinho, acordava, vi todos os galos cantarem, e quando houve um pequeno raio de claridade no dia, eu me levantei para fazer um pouco mais de, não sei, em torno de 20 a 23 quilômetros a pé. Peguei a estrada, fui embora. Eu queria voltar para casa, e eu voltei para casa. Aí, quando eu estava quase chegando, faltavam uns 2 quilômetros, o rapaz me alcançou de moto. O que você está fazendo no meio desse mato aqui? Eu estou indo para casa. Ele então me deu uma carona e eu acabei de chegar. Mas a angústia de estar em casa, quando eu tinha que voltar e passar o final de semana em casa, quando eu tinha que voltar, meu Deus, como aquilo era doído, como aquilo era sofrido. Mas a minha família disse que eu tinha que estudar. Eu já conversei com alguns dos meninos que viveram aqui no Caio Martins, aqui em Januário. Já ouvi histórias de angústias dos meninos que vinham para cá para o Caio Martins.
que a justiça proibiu Caio Martins de receber para internato crianças de até 12, evidentemente, crianças. Naquela ocasião, a cidade recebeu isso muito bem, porque a cidade tinha ideia de que esse era um espaço muito interessante, era um lugar muito bom, que os meninos vinham para aprender, que havia uma vantagem muito grande em estar aqui. Mas o Ministério Público, à ocasião, defendia que a lei proibia isso, proibia que essas crianças fossem retiradas do seio da família. Ouvindo meninos que passaram por Caio Martins, eles me falavam das angústias que eles viviam, saudades de casa, saudades da cama, que dormia, do quintal, que brincava, da vizinhança, das crianças do vizinho. Nada era suficiente para substituir essa carência, esse peso da ausência de casa. Agora, quando eu coloco os olhos no texto desse aqui, está escrito assim, por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Aí 28 diz assim: pelo que também trago, como devolvido ao Senhor. Meu Deus do céu, isso aqui, irmãos, me deu um frio na alma. E diz assim: por todos os dias em que viver, eu estou trazendo esse menino, entregando aqui, pela vida toda. Gente, a gente costuma ler esses textos, não sei se eu posso dizer a gente, mas acho que eu posso, porque eu escuto muito isso, muito romantismo, olhando para isso aqui com romantismo, e anda, orou, e Deus lhe deu um filho, e então, quando ela desmamou o menino, claro que não foi tão imediatamente, esse menino deve estar aqui com 10 a 11 anos de idade, mas quando desmamou, fala de uma etapa que ela tinha que manter o menino consigo. Quando ela desmamou o menino, ela o levou e o entregou ali. Aí é lindo a gente falar sobre isso, é bonito, é romântico a gente falar sobre isso, mas isso é muito pesado, isso é muito difícil. Queridos irmãos, você que não conhece direitinho a história da Bíblia, não sabe como é que as coisas se encaixam, e não tem problema nenhum você não conhecer, aliás, tem problema, todos nós não conhecemos, mas eu quero dizer, não tem problema aqui, nesse ambiente, nesse espaço, nós não temos uma cooperação para com você quanto a isso, mas a Bíblia é uma história, a Bíblia tem um enredo, e desse enredo nós estamos na altura aqui, em que o povo chamado Israel era governado por juízes. Esse povo, quando a nação foi formada, foi governado primeiro por um moço chamado Moisés, depois por um moço chamado Josué, depois por uma sucessão de juízes. Então, o juiz era ao mesmo tempo, era aquele que administrava, o governador da nação. Agora nós estamos na altura de um juiz chamado Eli, ele é governador, ele é o juiz e ele é o sumo sacerdote, ou seja, ele é o maioral dos sacerdotes. A sede fica numa cidade chamada Siló, e para lá então vinha de tempo em tempo o pessoal que vinha de uma região montanhosa de Efraim. Os judeus eram incentivados a ir pelo menos de 3 em 3 anos do lugar onde a arca da aliança estava, para ali prestar um culto. E aí eles vinham, eles traziam alimentos, eles traziam coisas para ofertar ao Senhor, e eles vinham então para fazer uma festa diante do Senhor. Mas uma mulher chamada Ana, ela vinha triste, seu marido chamava Eucana, e seu marido tinha 2 mulheres, não eram 2 empregos, eram 2 mulheres, e aquilo era terrível, sempre foi terrível, sempre foi complicado. Talvez alguém aqui entre nós fique de olho em textos assim e dizendo: olha aí, a Bíblia diz que Eucana tinha 2 mulheres, Abraão tinha 2 mulheres, Davi tinha umas 8 mulheres,
Salomão tinha 1000. Pois é, nenhum deles é uma referência de família para você nessa noite, no sentido de não teve nenhum problema e foi feliz, maravilhosamente feliz. Não, nenhum deles é esse exemplo para você. Tá bom, mas eu quero então, com essas duas mulheres, e uma chamada Ana, não podia ter filhos, angustiada ela vivia. O que é isso da angústia de não poder ter filhos nesse contexto? É só a questão da coisa da terra, de pegar o neném nos braços, de amamentar e tal, todas. Não era só isso. É porque havia uma promessa que dizia da semente da mulher, há de nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, e o povo de Deus caminhava à luz dessa promessa. E essa mulher estéril, essa mulher dizia assim: ora, não pode ser comigo, eu não posso participar dessa promessa. Havia uma promessa a Abraão, que Deus, através do povo de Abraão, haveria de criar uma grande, numerosa nação, e essa mulher dizia: comigo não pode ser, eu não posso ter filhos. Então essa mulher vivia debaixo dessa angústia, e ela foi para o templo aqui, uma tenda onde a arca estava. Ela foi até onde ela podia ir, ela foi no espaço, no pátio do templo, e então ela foi orar ao Senhor, mexendo os seus lábios e orando e falando com o Senhor. Deus escutou a sua oração e lhe concedeu um filho. Agora, na oração de Ana havia um pedido e havia uma coisa escondida lá, que depois ela vem contar ao sacerdote ali, e ela chega dizendo isso aqui, por esse menino eu estava orando. Então a oração de Ana aqui foi respondida, e quando foi respondida, ela faz umas coisas que o texto nos mostra. Olhe no texto, diz o verso 27 aqui, a primeira coisa que ela faz, ela testemunha disso: por esse menino orava eu. Ela dá testemunho da resposta da oração. Eu estava orando por esse menino. Olha o testemunho que ela dá. Ela já havia contado para o sacerdote que ela estava orando, que o sacerdote ficou incomodado com o movimento dos seus lábios. Ela já havia contado para ele. Um ano antes, ou 3 anos antes, não sabemos, mas ela já havia contado. E então, agora ela está testemunhando, dizendo: por esse menino orava eu. Segunda coisa que acontece aqui é que ela reconhece uma concessão do Senhor, e Deus me deu aquilo que eu pedia, me concedeu a petição que eu lhe fizer. Ela reconhece uma concessão do Senhor. Seu ventre não podia gerar, mas o Eterno lhe concedeu um filho da parte dele. Está aqui ela dizendo isso. Terceira coisa que nós temos aqui, está no verso 28, ela veio devolver esse menino ao Senhor, pelo que também trago como devolvido ao Senhor. Agora, queridos irmãos, essa devolução que ela faz aqui no verso 28, eu não consigo entender bem, na minha versão está aqui como pelo que também. Você que vai estar na sua versão, pelo que também, como assim? Ela diz assim: por esse menino orava eu, e Deus me deu o menino, pelo que também, ou seja, por causa disso. Isso é uma explicação que ela está dando. Isso tem um valor aqui de uma conjunção explicativa, é uma explicação que ela está dando, pelo que também eu... Perdão, irmãos. Deixa eu ir bem calminho. Nessa linha, poucos que gostam de ouvir assim bem serenamente. Não durma, por favor, não durma. Pelo que também, quando eu li esse texto aqui, eu falei: gente, não é pelo que também. Que explicação que ela está dando aqui? Eu orava, Deus me deu, e agora eu estou devolvendo para Deus.
Pai, mas esse negócio é tão estranho, gente. Se Deus deu, para que devolver? Se Deus deu, por que ela está devolvendo aqui? Então, é meio complicado de entender isso aqui. E, sinceramente, naturalmente, carnalmente, não há compreensão para isso aqui. Outra coisa que ela faz aqui é justificar, queridos irmãos, esse seu... já falei disso, né? Justificar o seu ato, o período também. E, finalmente, eles adoram, ela e seu marido, diz a Bíblia, adoram ao Senhor e antes de voltarem para casa. Então, veja, não é apresentar ao Senhor, não é devolver ao Senhor num gesto, não é que ele ia se colocar do lado dela e orar com ela e dizer, ó Deus é teu, amém, leva para casa, se obedecer. Não, é assim, ó Deus é teu, deixa o menino aqui. E a partir daquele momento, ela dá um beijo no seu menino, faz uma túnica para ele, ou bota ele como um sacerdotezinho, uma roupona assim de mangas largas, um vestido de sacerdote, e deixa aquele menino sacerdotezinho lá, 10, 11 anos de idade, deixa aquele menino para trás. Queridos irmãos, esse menino haveria de ser uma bênção tão grande naquela nação. Naqueles dias, aquela nação estava vivendo uma situação tão complicada, e a complicação se mostrava ali na sede do governo, ali na sede do poder judiciário, ali na sede da religião. Era lá que o trem estava podre, era de lá que a podridão se espalhava pela nação inteira. A nação estava completamente apodrecida naqueles dias. Havia uma situação de impiedade. Sabe o que é impiedade? Impiedade é desprezo para com as coisas de Deus. Não havia um compromisso com Deus, não havia quem tivesse compromisso com a vida de oração, não havia quem tivesse compromisso, comunhão com Deus eterno. Os sacerdotes, os líderes da religião, eles eram podres, diz a palavra do Senhor aqui no verso 12, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Filhos de Belial corresponde a dizer, os filhos de Eli, na verdade eles eram filhos do capeta. Belial corresponde à palavra capeta, é um apelido jocoso, mas é essa a ideia. Eles eram filhos de Belial, eles eram na verdade filhos de demônios, os que deveriam ser dedicados na igreja, os que deveriam ser dedicados na religião, eram na verdade filhos de demônios. Havia, queridos irmãos, um flagrante desprezo à lei do Senhor Deus Todo-Poderoso, a partir do verso 13 do capítulo 2, estou falando do capítulo 2 agora, a partir do verso 3, nós temos aqui que o costume dos sacerdotes com o povo era que quando o povo vinha oferecer algum sacrifício, então vinha o ajudante do sacerdote. Gente, naquela época, a lei pedia o seguinte, que quando eles viessem oferecer algum alimento ao Senhor, eles primeiro dedicassem esse alimento ao Senhor, depois eles poderiam dividir aquela comida com o sacerdote, eles podiam comer a carne do sacrifício depois que fosse oferecida. Mas quando o povo vinha para oferecer, o moço do sacerdote chegava com um garfo gigante e colocava na panela, que banhasse era do sacerdote. E ninguém podia questionar isso. Primeiro eles deveriam levar a gordura no lugar e queimar aquela gordura. Mas o moço sacerdote vinha e dizia, não, o sacerdote quer essa carne, ele quer essa carne com os dois pelos, com a gordura, do jeito que está aí, ele quer assar essa carne. Mas espera aí, o sacrifício que eu vou fazer ao Senhor é o sacrifício cozido. A gordura é gordura que deve ser queimada para a fumaça subir. Não. Ou o sacerdote quer assim, faça isso, ou então você vai, nós vamos arrebentar aqui, viu? Que aqui manda a gente.
e ele tinha que submeter a corrupção no lugar do culto, a corrupção no lugar do culto, vomitar alguma coisa no lugar do culto, a venda da liderança do culto, a troca por algum favor que viesse de lá. Meu Deus, que momento podre, que momento difícil, mas mais ainda, o verso 22 conta uma coisa absurda. Diz o verso 22 do capítulo 2: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo o que os seus filhos faziam contra Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Meu Deus, era um tempo de imoralidade tal, que as mulheres que serviam no templo sofriam esse assédio sexual pesado da parte da liderança do templo. As mulheres que serviam no templo eram violentadas, eram abusadas sexualmente. As mulheres que serviam no templo eram, meus irmãos, vítimas constantes e o tempo inteiro desse abuso, desse assédio. Prezados irmãos, que momento é esse? Que situação é essa? No entanto, meus queridos irmãos, agora Ana deixou ali um menino, e esse menino, Deus vai usar esse menino. Agora, quando a gente lê o texto da palavra, tem duas maneiras de você ler. É você ler achando um herói aqui e encerrando a história do herói, terminando a história ali e dizendo: oh Samuel, que Samuel. Ou então é você dizendo assim: peraí, o que está aqui retratado é retrato de algo maior, é retrato de algo que ainda está por vir. Porque daqui a pouco Samuel não vai ser a solução, o rei que vai ser levantado, chamado Saul, não vai ser a solução, o rei Davi não vai ser a solução. Então, certamente isso representa, isso é uma amostra de algo muito maior, muito mais profundo. E 1000 e poucos anos depois, desse tempo que nós estamos aqui, 1000 e poucos anos depois, não foi Ana que foi deixar o seu menino no templo, foi o Deus eterno, que veio deixar o seu filho no mundo. Foi o Espírito Santo que veio trazer o Filho de Deus ao ventre de uma mulher, de um ser humano. E então Deus deixou o seu filho aqui. Deus deixou o seu filho no meio de um mundo cruel, extremamente cruel. Seu filho viveu fugindo de um país para outro, caçado para ser morto. Deus deixou seu filho aqui. Seu filho veio da glória celestial. Seu filho era, queridos irmãos, Deus no profundo e pleno sentido da palavra, adorado pelos anjos lá na glória celestial, celebrado pelos querubins, celebrado pelos serafins, mas agora ele está aqui, fugindo de um lugar para o outro. Deus deixou o seu filho aqui numa carpintaria, num trabalho duro. Deus deixou o seu filho aqui, queridos irmãos, num lugar que ele vivia à sombra da cruz, ele vivia sabendo que a cruz estava por vir. Eu já contei para vocês aqui, eu ouvi que há um quadro famoso de tempos atrás que traduz uma realidade tão dura, e o quadro, o pintor retratou o seguinte: na carpintaria, Maria está vindo visitar a carpintaria. Quando ela chega, o sol está batendo contra a porta. Jesus está ali com uma mão no batente da porta e a outra mão no outro batente, cansado, com a cabeça assim,
contra Jesus projeta essa imagem de Jesus atrás da carpintaria. Numa bancada está um martelo pesado e pregos, cravos estão colocados ali. Isto é a sombra da cruz. Deus, o Eterno, deixou seu Filho aqui para um trabalho tão intenso. O Eterno deixou seu Filho aqui no deserto, 40 dias e 40 noites, enfrentando Satã no deserto. Não que Satã seja páreo para ele, mas a Bíblia diz que ele estava entre as feras. Imagina o Filho de Deus, todo mordido por butuca, por carabanã, por muriçoca, por o que quer que seja, desse o nome que se dê, mas ele ali no deserto, dia e noite, o Filho de Deus largado aqui. Não sou eu 15 dias longe de casa, não é o menino Caio Martins, não é Samuel em Siló, é o Filho de Deus no deserto, sozinho. Deus deixou o seu Filho aqui a sangrar no alto de uma cruz. Deus deixou o seu Filho aqui no alto do Calvário a derramar até a sua última gota de sangue e a bradar: Deus meu, por que me desamparaste? Sozinho no alto do Calvário. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente precisa projetar o nosso olhar para esse lugar e para essa realidade e para essa situação. Não é, queridos irmãos, só sobre Samuel, não está isolado na história de Samuel, é sobre o Cristo que veio na cruz, no alto do Calvário. Deus o deixou sangrar aqui. Agora, escuta, Samuel ficou ali sozinho e a nação foi abençoada. E o Cristo foi no alto da cruz e sangrou. E o que é que isso impacta na sua vida? O que é que isso muda para você? Que diferença isso faz para você? Embora o Cristo tenha sangrado, nós ainda temos no templo, é possível que aqui, gente ímpia, gente que não tem noção do que é culto, gente que não faz ideia do que seja culto, gente que não faz ideia do que seja adoração. Mas o Cristo do Calvário está aqui nessa noite, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e o Espírito Santo o traz, porque a palavra dele diz, Ele mesmo disse que o Espírito Santo viria e haveria de glorificá-lo. Então o Espírito Santo está aqui para derramar o espírito de adoração em cada vida, o espírito de adoração em cada coração. Se você sai daqui nessa noite sem ser um adorador, sai porque você quer, mas a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite: o Cristo que sangrou é o Cristo que pode fazer de você um adorador, uma adoradora. Mas ainda nesses dias no templo, no lugar do culto, as pessoas que estão tomadas pela imoralidade, as pessoas que abusam dos que são fragilizados, ainda no lugar do templo, as jovens, rapazes, olhando para o corpo de moças e vendo ali não mais do que um lugar de expressar os seus desejos sexuais. As
jovens esperando o momento, a oportunidade, a ocasião do abraço sexual. Há moças esperando a ocasião, o abraço, pleiteando, correndo atrás, buscando um abraço, a relação íntima pervertida e não bíblica. Há homens com olhares não santos e há mulheres com olhares não santos, ainda hoje no lugar do culto. Mas o Cristo que sangrou no Calvário está aqui nessa noite, e há uma obra na salvação que Ele traz, há algo glorioso chamado santificação. Santificação é o poder de Deus, é uma graça que vem da glória celestial. Santificação é a presença do próprio Deus infundida na vida de alguém que vai agora vencer o pecado, não por suas forças, não porque ele é capaz, não porque ele fez uma terapia interessante, mas porque o poder de Deus habita em sua vida agora. Santificação é o pecador surpreendido com a presença de Deus que muda a sua natureza. Santificação é a natureza mudada. Santificação é abandono, desligamento de uma mentalidade mundana, é consagração ao eterno, é dedicação ao Deus Todo-Poderoso. Cristo que sangrou no Calvário está aqui para trazer santificação à sua vida nessa noite. Eu não sei se você quer isso, eu não sei se você está interessado nisso, eu não sei se é uma questão que te toca, se é uma questão que você quer viver, se você tem pensado sobre isso, mas eu quero dizer uma coisa para você, eu quero fazer uma afirmação. Eu estou na minha conclusão, e nessa conclusão eu quero fazer uma afirmação. Eu ia fazer uma pergunta. Eu estava falando com Deus, eu estava sendo guiado a isso, e aí eu disse assim: eu vou fazer uma pergunta. E eu vou perguntar: você precisa desse Salvador? E Deus veio a mim e disse assim: isso não é pergunta para fazer, isso é afirmação. Então afirme e diga: você precisa desse Salvador nessa noite. Você precisa ter. Todos vocês, os que ainda não conheceram como Salvador, precisam ter para o primeiro passo no caminho da salvação. Os que já caminham com Ele há tempo, precisam dele para salvá-los das mazelas que ainda os acompanham. Os que há tempo estão vivendo com Ele, precisam dele nessa noite para receber o seu poder e viver uma vida debaixo do poder do seu Espírito Santo. Todos vocês precisam do Salvador eterno, Cristo Jesus, aquele que o Pai deixou aqui, aquele que veio para estar aqui, e Ele permanece aqui, porque permanece no seu povo, a igreja, porque permanece glorificado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa do Salvador. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Você precisa do Salvador, e é você que tem que dizer para Ele: preciso de Ti. Queridos irmãos, não que eu tenha que ser insensível. Eu sou sensível a todos vocês, e eu oro a Deus de maneira apaixonada, pensando em todos vocês, dizendo: meu Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa na vida desse povo, desde os meninos
9, 10 anos de idade, até os anciãos, fico pensando, Deus tem que fazer alguma coisa. Mas a outra coisa que precisa ser dita também, eu sou no arauto do Deus eterno, e quando eu trago a mensagem do Senhor aqui, a responsabilidade é sua, meu caro. Você não pode sair daqui, e depois, no dia da volta de Cristo, reclamar, dizer, aquele pastor que estava lá nunca me disse. Olha, eu estou dizendo para você, eu estou declarando para você nessa noite, querido Deus e Pai, Senhor,